almoce sozinho, e aqui nas aconchegantes e belas instalações do Puleiro do Galo, eu não me canso de dizer, melhor do que almoçar sozinho é almoçar bem acompanhado. E para esse almoço de hoje eu trouxe uma excelente companhia, um cara que eu admiro há muito tempo, acompanho a carreira, a trajetória. É um dentista, especialista em periodontia, implantologia e, além disso, palestrante, professor, programador, guia turístico. É um cara com uma cultura invejável, admirável e que já, ao longo da sua carreira, aí, enfrentou vários desafios no empreender. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o Leandro Steca. Um prazer te receber aqui. Prazer também, muito bom você ter aceito o convite. Uma honra para mim estar aqui. Oh, que isso? bom, feliz demais de estar te recebendo. Vamos começar com um brinde. Com certeza. Que vinho é esse? Esse é um vinho nacional. Eu sou um defensor dos vinhos brasileiros. Tinha muito... Ainda se tinha muito preconceito contra o vinho nacional. Eu sou um defensor de uns 10 anos para cá. O vinho melhorou absurdamente. Temos grandes... Hoje a gente está tomando um miolo, um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot. Maravilhoso, né? Para embalar nosso papo aí, eu queria começar te perguntando, quem é o Leandro Steca? Rapaz, depois dessa apresentação toda que você fez, fica até difícil complementar mais alguma coisa, mas se a gente tiver que juntar tudo isso, né, eu vou dizer que eu sou um eterno inconformado. Eu acho que quando as coisas estão praticamente do jeito que poderiam ser, eu acho que elas têm que mudar mais um pouquinho. Eu não consigo ficar parado. Então, tanto na profissão, na odontologia, o crescimento que eu procuro fazer é exatamente estar antenado com as mudanças que o mercado faz. Quando eu penso no meu momento de viagem, né, eu falo assim, minha premiação pelo que eu trabalho é o meu momento de viagem. E as minhas viagens não são as convencionais. Eu gosto de fazer viagem e você sabe que... eu quero abordar já sobre as suas viagens aí, porque realmente acompanho aí, acho que se você cansar da odontologia, você pode virar guia turístico, indicar os melhores roteiros. Com toda certeza, que eu sou um apaixonado. Mas vamos entender como você começou, por que odontologia? Você é de Juiz de Fora? Eu sou de Juiz de Fora mesmo, meu pai também é dentista, mas a gente profissionalmente tivemos carreiras bem separadas, né? Ele com o estilo de odontologia dele e eu há quase 30 anos, né? Há quase 30 anos, com o meu estilo de odontologia, então a gente não se conectou muito bem profissionalmente e foi ótimo, porque assim eu consegui ter o meu processo de crescimento ali, da minha forma mesmo, e assim cheguei onde eu cheguei. Só que nesse processo aí, claro que a gente está falando de uma odontologia bem diferente da que a gente tem hoje no Brasil, tá? Éramos menos dentistas, mas ao mesmo tempo a gente não tinha tanta consciência da saúde bucal naquela época, lá no final dos anos 90. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha internet, né? Google, Instagram, para poder fazer propaganda. Então, não era tão simples assim. Mas eu venho daquela geração, literalmente, que a gente crescia no boca a boca, né? Hoje as coisas mudaram bastante. E com essas mudanças todas, você trouxe o Grupo Simpla, para um dos mais importantes aí da América Latina, em periodontia, implantologia. Isso Como é que foi essa esse processo começou da seguinte forma, eu fui dentro da odontologia, eu fui me direcionando para a periodontia, que é a especialidade que estuda e trata as doenças de gengiva. Basicamente assim, a gente vai salvar seus dentes, tá? E ali eu fui me envolvendo com outras especialidades também, mas eu considero hoje dentro da odontologia a periodontia como sendo a especialidade que rege praticamente as outras. E eu procurei colocar isso dentro da minha clínica. Então, hoje, qualquer tipo de tratamento odontológico que a gente faça, ele está sempre voltado com uma base na periodontia. Por que isso é importante? Porque a gente se desprende do restante da odontologia. É raro, você sabe que é raro encontrar periodontista hoje, especialista? Pessoa que faça mesmo periodontia, é muito interessante isso, porque não é uma especialidade que o dentista busca. Que é uma especialidade mais de doença. Pelo fato de não ser tão financeiramente rentável. Olha, eu sempre digo assim, a gente pensar no mercado. Hoje, quanto mais profissionais você tem fazendo um determinado procedimento, provavelmente, maior a chance desse procedimento cair de valor. Sim. No caso da periodontia, somos
poucos frente à quantidade de dentistas. Então, há uma tendência do procedimento ter, inclusive, até uma valorização maior. E a gente, você veio de uma era do generalista, né? Que fazia um pouquinho de Isso. coisa. E hoje o especialista que realmente Super especialistas, né? São super especialistas. Mas eu acredito muito que seja uma dificuldade do dentista hoje de ver as possibilidades que o mercado oferece dentro da odontologia. Eu vejo muito dentista hoje reclamando do mercado, do excesso de profissionais, mas quando você vai ver pontualmente as especialidades, você vê que tem muito dentista, vamos dizer assim, deixando dinheiro na mesa, porque está todo mundo fazendo mais do mesmo, principalmente procurando muita estética e deixando o básico, que é a saúde, de lado. E você com isso também migrou aí para palestrante também, dar Isso. cursos? Então, aí foi esse ponto. Na verdade, dentro desse processo da periodontia e dentro da minha clínica, a gente conseguiu crescer de uma tal forma que depois eu procurei replicar isso. Então, hoje a gente tem a Simpla, que é uma clínica que está há quase 20 anos aqui em Juiz de Fora, e eu comecei a replicar não só o nosso modelo de gestão, depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas principalmente esse olhar da odontologia para a saúde básica associado a uma estética. E aí eu pego esse tipo de tratamento odontológico e começo a replicar ele. Então, as clínicas hoje que fazem parte do Grupo Simpla são clínicas que prezam não apenas pela questão de gestão, mas também por uma metodologia de trabalho que é muito alinhada com isso que eu acredito, que inclusive eu sou professor de periodontia, né? Então, é uma paixão para mim também. Então, é difícil não ficar desatrelado. Leandro, esse programa nasceu, o Não Almoce Sozinho, com o intuito de trazer para a mesa aí os dissabores, os desafios do mundo empreendedor. Eu falo que empreendedor já tem dor no nome, não é à toa, né? Porque é desafiador. E, né, ainda que seja muito voltado ali para o dentista, né, os desafios, as dores são muito parecidas, independente do ramo que o empreendedor está. E como é que foram os seus desafios ao longo desses anos todos? Já chegou aquele momento de... Olha, se for falar em desafio, então, de sabor, eu vou listar para você aqui, ó. Como eu te falei, eu não consigo ficar parado. Então, mesmo tendo sucesso dentro da odontologia, eu ficava sempre assim, cara, tá, aqui tá tudo certo dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. O que mais que eu posso fazer? E nesse que mais é que veio o problema. Eu resolvi empreender abrindo academia de ginástica. Não foi uma, foram duas. Depois eu resolvi empreender abrindo centro de radiologia. Já tive uma clínica spa aqui grande, com piscina dentro, atendimento odontológico, médico e tudo mais que você pode imaginar. Trouxe uma franquia de uma grande rede de clínicas odontológicas para Juiz de Fora. E o que eu percebi é que a maior parte das pessoas que resolvem empreender não estão preparadas para o tranco daquele dia a dia. E esse não preparado ele não entende que vai ter problema sim no meio do caminho. E elas não estão preparadas para solucionar esses problemas. Todo mundo é um grande, que eu percebi, tá? Grandes sonhadores, mas pouco realizadores. Não porque não queriam, é porque não tinham conhecimento. Então hoje, o maior problema que eu vejo do empreender é você empreender sem conhecimento do que é ter realmente uma empresa. Sim, talvez até por isso no Brasil o sistema de franquias tenha dado um boom, especialmente na alimentação. Só que o que eu vivi, né, nesse meio muitos anos também, o que eu percebo é que muitas pessoas buscam a franquia achando que seus problemas acabaram, né? Vou ganhar dinheiro sem como se fazer fosse nada. Uma fórmula pronta de sucesso. Mágica. E não é, né? Quando eu fui para a franquia dessa clínica odontológica, porque eu já estava aí com mais ou menos 14 anos de Simpla, em Juiz de Fora, uma clínica muito bem estabelecida, mas é aquela coisa assim, sabe quando eu queria crescer mais, eu já não sabia como crescer, como expandir. Já tinha feito o curso de tudo que você pode imaginar, contratado os melhores profissionais de marketing, de gestão, e não crescia. Mas eu olhei o boom das clínicas odontológicas se espalhando pelo Brasil. Eu falei assim, gente, como que pode uma clínica que é lá do Paraná, ela conseguir abrir 80, 100 unidades no Brasil inteiro, sem o dono estar lá dentro? O que eles têm? O que eles sabem? Qual que é essa fórmula? E aí eu pensei assim, eu vou manter a Simpla, porque ela está dando certo do jeito dela, mas eu vou entrar nisso daí. E aí onde eu compro uma bandeira de franquia e trago ela para Juiz de Fora. Foi ótimo, aprendi muita coisa, mas também me frustrei com muito mais. Porque quando eu percebi que o estilo de negócio
ali Extremamente engessado, né? engessado e não necessariamente visando o bem do consumidor paciente, final. sim. O bem era do caixa. E aí A qualquer custo. Né? A qualquer custo. E isso bateu muito de frente com os meus valores. Peraí, se para ter dinheiro, se para crescer, para ser o top number one, né, no Brasil, a gente tem que fazer isso, então eu prefiro não fazer parte. Aí, 4 meses depois, de eu ter aberto a clínica, eu cheguei... Bom, foi muito rápido. Foi, não, com 4 meses eu já vi que a coisa ali... Geralmente em contratos que te prendem muito ali, sim. Dão alguns não, mas aí ali, a pessoa com quem eu tinha sociedade, eu ofereci, olha, é um baú de ouro, você quer para você, pode ficar, mas eu não vou sujar a minha mão, meu nome, os meus valores desse tipo de dinheiro. E aí eu preferi me afastar e seguir com a Simpla. E foi muito bom, porque foi um baita de um aprendizado, tá? Aquilo lá para mim, foram 4 meses de muito aprendizado. E aí eu pego uma peneira, separo exatamente que de fato vai servir para o seu e aplico dentro de uma clínica odontológica que está preocupada com o consumidor final, que está preocupada em remunerar bem o profissional parceiro que trabalha dentro, valorizar um time. Hoje é uma profissão valorizada. Eu conheço algumas amigas que formaram, a Cavilas, que já foi uma das entrevistadas aqui. Sim. Acho que foi sua aluna também. Foi minha aluna também, a Cavilas. A Tamires também, Negrão. Tamires também foi minha aluna. Tem um belo de um restaurante, um sucesso aqui. E hoje enveredaram por outros caminhos. Como está hoje a odontologia, a valorização profissional? Depende, tá? Vamos pensar assim, do olhar primeiro pelo lado do profissional. Minha opinião, tá? Hoje, o número de faculdades de odontologia que se abriu no Brasil, ele é muito grande. Para se ter uma ideia, em Juiz de Fora, a média de habitantes por dentista é em torno de 460 pessoas. Então, é como se eu tivesse apenas 460 pessoas para atender. Detalhe, eu ainda tenho que dividir essas pessoas com o SUS, com as universidades, com o curso de pós-graduação. E esse excesso de abertura, e eu dou aula em curso de pós-graduação, tá? Por isso que eu posso fazer isso com muita tranquilidade. Muitas pessoas entraram para a faculdade de odontologia achando que realmente iam se enriquecer, ganhar muito dinheiro e realizar seus sonhos. E o que eu percebi hoje é que elas se frustraram porque perceberam que o mercado é muito mais difícil de você se inserir, de você se estabelecer e ser reconhecido. Então, por parte das pessoas que estão hoje na odontologia, principalmente os mais jovens, eles estão se frustrando muito. Existem exceções, ainda bem, que bom, mas a grande maioria está se frustrando. Agora, por parte dos pacientes, vamos pensar assim, estão reconhecendo? Acho que a cada dia que passa, as pessoas estão vendo que não está tão simples, inclusive, achar um excelente dentista. Está difícil. Mas um dos desafios que eu imagino que aconteça também nesse ramo, eu trabalhei muitos anos com médicos na indústria farmacêutica e a pessoa investe anos e anos estudando e se especializando ali, investe muito pouco, ou nem tem tempo para investir na gestão. Isso acontece também com dentista? Totalmente. Inclusive, esse é um dos pontos do Grupo Simpla, né? A gente não é uma franquia, a gente, na verdade, é um modelo de gestão que a gente sugere que seja aplicado em consultórios ou clínicas. E o que a gente percebe é exatamente isso. Às vezes você tem excelentes dentistas, o cara é muito bom no que faz, mas ele não sabe fazer conta. Ele não sabe fechar um caixa. Ele não sabe fazer a contratação, ele não consegue entender a questão tributária. E é onde a gente entra para poder ajudar exatamente nisso. Acho que quando você consegue casar excelentes profissionais com o modelo de gestão alinhado com o que esse profissional pensa, aí é certeza de sucesso. Sim, eu empreendo no ramo de alimentação há 20 anos, mas me vejo empreendendo desde os 7 anos de idade, eu já tenho essa veia empreendedora. E uma das coisas que eu demorei muito a aprender foi desligar o botão do profissional ali e privilegiar o pessoal e o momento de descanso. E isso foi se acumulando ao longo dos anos, assim, trabalhando o ano inteiro sem parar, né, para descansar, para revigorar. Eu vejo que você faz com muita sabedoria isso aí nas suas viagens, você tem tempinho para... Você sabe que eu penso, quando eu olho para o meu pai como dentista e vejo a dificuldade dele de parar para poder fazer uma viagem, ou até mesmo se aposentar hoje no Brasil, eu sempre comecei assim, quando chegar meu dia de descansar, seja temporariamente por umas férias,
ou seja, permanentemente numa aposentadoria, eu gostaria que o meu negócio continuasse fluindo. Então, hoje, dentro do meu processo de gestão, Seu modelo ali. meu modelo de gestão, ele é totalmente voltado para, e se eu me ausentar, como é que isso vai funcionar? Então, o meu modelo de gestão não é para me tornar o milionário, não é sobre isso. É para eu ter um equilíbrio financeiro, mesmo quando eu me ausente. Eu acho que esse é o segredo, na verdade, que algumas pessoas buscam. Mas eu acho que tem muita gente procurando só ganhar dinheiro mesmo, aí falha. Sim, perfeito. E aí você aproveita esse período de descanso, para se reenergizar. Pelo amor de Deus. E é um assunto que eu queria tratar agora. Passei a acompanhar vocês no Instagram Desviando a Rota. Isso. E aí eu até sugiro vocês aí para seguir lá, sempre com novidades, sempre com viagens, lugares incríveis. São 23 países já. 23 países. 23 e países. Você costuma fazer uns roteiros fora do usual, fora da rota. Realmente você desvia ali. E você, de verdade, algumas vezes que eu te acompanhei, você se insere na cultura, de fato, né? Muito. 23 países? 23 países. Para você ter uma ideia, assim, como é que eu começo me inserindo na cultura já? Eu gosto de ver se aquele país tem uma veste, uma roupa, alguma coisa, um adereço que seja comum ao povo. Primeiro dia meu é ir a uma loja local, nada de shopping, e me vestir. Eu gosto. Então, assim, quando eu fui para Dubai, quando eu fui para o Catar, quando eu fui para o Egito, eu me vestia, mas não vestia só para fazer uma foto, vídeo, não, é todo dia. Todo dia eu me vestia. Ele virou um local. Porque eu queria saber, e era muito interessante, porque chegou uma hora que eu acho que eu já incorporei de uma tal forma aquilo ali, e até as pessoas já confundiam um pouquinho, e assim, foi muito bacana. E recentemente eu tive na China. Infelizmente a gente... Antes da gente falar até da China, porque eu estou muito curioso, sua experiência mais recente, desse país que você visitou, aquele que... A China nós vamos falar já, aquele que realmente te encantou, te surpreendeu de alguma forma, e nossa, com cultura diferente, vamos citar assim, do lixo ao luxo? Olha, um que me encantou culturalmente não, historicamente, foi o Egito, sem dúvida alguma. Mas é uma pena porque é um país nas mãos de uma população que não dá o mínimo de valor àquele lugar. A história nada. Eles usam todos aqueles monumentos, todos aqueles locais, simplesmente para ganhar dinheiro. Eles não têm nem respeito àqueles locais. Então, o que eu vi eles fazendo lá, nas tumbas, nas pirâmides, nos museus, que eu digo o egípcio, o que ele faz para ganhar dinheiro em cima daquilo ali é um desrespeito. Então, hoje eu considero que o Egito tem uma história linda, mas que se continuar como está... Não tem vida longa. Não tem vida longa. E sabe o que é interessante? Tudo que você vê lá que está mantido, está bom que você vai usar, é porque algum país, em algum momento, entrou, adotou aquilo ali, entendeu? Como o Vale dos Reis, que foi o Japão. Então, assim, ele é fantástico, o Vale dos Reis. Mas quando você vai ver assim, é porque estava sob cuidado do Japão, que inclusive, quando eu fui, tinha 2 anos que eles tinham deixado já nas mãos do Egito. Então, não sei se daqui a 5 anos vai estar da mesma forma. É uma pena. Então, assim, hoje, para mim, o Egito foi uma grande decepção, tá? Uma decepção. Agora, se a gente for falar sobre país que me encantou, literalmente, eu acho que é porque também era muito desconhecido para mim, foi o Catar. O Catar. É um país rico. Muito rico, né? Um dos mais ricos do mundo, uma coisinha pequenininha. Eu fui na época da Copa, né? Na verdade, assim, foi uma semana antes da Copa do Mundo, e não imaginava que fossem tão acolhedores, tão amigáveis, um país extremamente seguro, bonito, com refinamento. É diferente dos Emirados Árabes, Dubai, que é aquele bonito rebuscado, aquele, sabe, parece o novo rico, tudo deles é exagerado. Não, no Catar é tudo do jeito que tem que ser. Mas eu fiquei encantado com a comida, com a forma que eles tratam a gente, com a música, com a cultura, com a arquitetura. Fantástico. Perfeito. E eu lembro de num dos nossos jantares, aí tomando vinho também, você me falou também de Chernobyl, Ucrânia. A Ucrânia foi interessante, porque nós fomos 4 meses antes da guerra, 4 meses antes de estourar a guerra. E é interessante porque sempre que a gente vai a um país, a gente estuda bastante.
para saber assim, o que é? Por que esse Pra país se chegou inserir onde está lá? E é uma curiosidade também, porque vocês foram para países com cultura absolutamente diferente da nossa e se inserir nessa cultura aí sem infringir as regras, né? Como é? Vocês estudam realmente e não, Sim, a partir do e não momento que a tem... gente... Não, é a partir do momento que eu entendo que eu vou colocar... Opa, Por favor. vamos chegar lá, nosso... Está chegando aí nosso... A partir do momento que a gente vai para um país que a gente entende que a cultura, as leis, as regras são diferentes das nossas, vamos respeitá-lo, né? Então, assim, se eu quero colocar meu pé lá, então vamos respeitar da forma como eles são, da forma que eles enxergam o mundo. E é interessante que quando você faz isso, você não entra em confronto com a cultura deles, sabe? Você não começa a reclamar. Pelo contrário, ó, é assim que funciona? Assim, por exemplo, no Catar não tem bons bebida exemplos, alcoólica. Não tem bebida alcoólica. Assim, não foi fácil ficar sem uma cerveja durante basicamente 10 dias. Obrigado. Nossa, que prato lindo, hein? Estamos aí recebendo aí nosso... Nossa, E eu vou aproveitar para fazer um convite aí, você que está nos acompanhando aí, almoçando conosco, que venha também experimentar as delícias aí do Puleiro do Galo, com almoço executivo. Você já conhecia? Já tinha Não, vindo nem no sabia almoço que executivo? tinha almoço executivo aqui. De ter segunda a casa não funciona, mas de terça a sexta, inclusive com estacionamento super tranquilo, fácil de passear e assim, uma opção. No seu caso, você escolheu a proteína, montou seus acompanhamentos. Um filé de peixe maravilhoso. Muito bom, já experimentei esse prato, sensacional. E hoje eu estou com um tradicionalíssimo, o camarão do galo. Nossa, muito tradicional aí, que acompanham camarões muito bonito mesmo, bem servido, hein? Isso. Bom apetite aí. Que aí não, eu não vou conseguir comer e falar com você, que eu não mas paro de falar. Você sabe que uma das entrevistas uma dos Não Almoço Sozinho que mais ri bastante, conversamos muito, foi com o Davi Sender, que inclusive eu servi uma saladinha, ele falou, de repente ele para, vê se não tem nenhuma alface no meu dente aqui. Aí o Davi. Bem lembrado, bem Davi isso mesmo. Mas então aqui, o meu tem saladinha, qualquer coisa você me avisa aqui para a gente não ter problemas. Bom apetite aí, mas como é que vocês se viraram lá sem álcool? Sabe o que é interessante? Brasileiro, a gente se reconhece em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Viu? Isso é o quê? O feijãozinho. Feijãozinho. Você não dispensa, não? Feijãozinho. Não, adoro. E não é que nós conhecemos um casal de brasileiros e lá? O brasileiro também deu jeitinho. Claro. De repente, a gente se encontrou numa festa só com brasileiros, com churrasco, com cerveja, lá no Catar, onde não podia beber. Não podia beber, entre aspas, né? Assim, como que funciona? Olha só que interessante. O brasileiro, quando vai trabalhar no Catar, ele fica sob a supervisão de um catari. Tá? Então, ou seja, qualquer coisa que ele vai fazer, se ele fizer coisa errada, o catari que responde. O brasileiro vai dar de volta. Sim. Mas o catari que responde. Quando você trabalha numa empresa, no caso desse casal que a gente conheceu, um casal de veterinários, com um ano lá, o catari, que era responsável por isso, que era o dono da clínica, dá a eles um voucher para compra de bebida alcoólica. Então, eles podem comprar, aí o governo monitora quanto que você está comprando, o que você está comprando e qual a periodicidade. Lembrando que não pode passar, se não me engano, de 10% do valor do salário. Pode ser utilizado, qualquer bebida alcoólica. Aí o que os brasileiros faziam? Eles se juntavam, todo mundo com seus 10%. E aí no carnaval, e nós somos convidados para estar com eles aí. E aí aquele golinho de cerveja que, nossa senhora, que matou uma saudade danada, mas foi ótimo já. Porque eu sou um apreciador do vinho. Sim. Eu adoro o vinho. Quando eu vou aos países, eu gosto de experimentar a bebida do local também. Mas aí no caso lá só tinha cerveja. Eu me lembro que você experimentou também o araque lá também. No... Quando eu fui ao Líbano, o Líbano inclusive trouxe umas 3 garrafas de araque, estourou na mala, foi um caos. Mas o araque é uma bebida fantástica. Para quem não tomou ainda, é uma bebida que muito você coloca uma pedrinha de gelo dentro dela, aí você vai rodando e ela de transparente vai ficando leitosa. Foi de anis, né? Sim. Mas foi uma das, né? Mas na China também a gente... Até cerveja e vinho. Eu nem sabia que o vinho, que a China tinha vinho. Sim. Vinhos maravilhosos. Maravilhosos. Nossa, Mauro, vontade de encher a mala com aquilo e trazer. O Murilo,
que é o pai dos vinhos mineiros aí, né, o criador aí da dupla poda, eles chegaram a fazer uma consultoria em Dubai também, para plantação. Então o vinho hoje está espalhado no mundo inteiro e com técnicas avançadíssimas e com muita qualidade final, né? Produto de muita qualidade. Eu também sou um apaixonado por vinhos aí, especialmente pelos mineiros, pelos vinhos nacional, eu gosto muito. E os italianos, que são os... Na Itália você teve... Fomos na Itália, fui na Itália Como 2 ou 3 vezes. Aí, nós fomos, eu tenho um casal de pacientes italianos, eles me receberam na casa deles. Então, é uma cidadezinha bem de interior, assim, 3 mil habitantes só. E as pessoas produzem um vinho em casa. Olha que loucura. Sim. Um vinho horroroso. Super ácido, assim, mas está tudo bem. Foi ótima a experiência, entendeu? Mas não dava para beber. Mas aí eles me apresentaram algumas uvas que até então eu não conhecia, como a Maneiro d'Ávola. Achei fantástico. Depois eu não encontrei aqui no Brasil nada, nenhum sabor parecido, acho que existe, não sei, pode até me explicar. Dá uma diferença nesse transporte, nessa vinda, como é que é. Mas lá eu tive a oportunidade de beber muito vinho bom. Inclusive a carta do Puleiro está sensacional. Vinhos italianos, excelentes vinhos do... Será que tem um Nero d'Ávola aí? Certamente. Certamente. Muito bom. Eu particularmente gosto muito das uvas. Aí na Itália a gente fez esse passeio pelo interior. E a gente gosta de ir parando assim, tem uma cidade que ela é famosa pelo queijo X. A gente desvia e vai lá. Desvia a rota, literalmente. A gente falou assim, Davi, por que nós estamos andando tanto, viajando tanto? Falei, porque aqui tem uma fábrica de queijo X. E a gente fala... Esses roteiros do Davi que elabora? Ele que elabora tudo. Eu só sou que arruma a mala e vai. Eu vejo de vez em quando tem alguns estresses aí de atrás no voo, os últimos a chegar. A gente perde muito voo. A gente perde muito voo. Mas muito voo mesmo. A gente deve ter perdido mais de 10 voos, assim, sabe? Agora na China nós perdemos. Perdemos um trem-bala e perdemos um voo também. Se empolga lá na cultura, adere mesmo e acaba... Esquece o tempo. A gente é um apaixonado no vinho. Tem que falar, tem vergonha de falar, mas eu vou ter que falar. Mas a gente é apaixonado no vinho. Então, quando a gente chega no aeroporto, a gente, aquele último minuto, assim, vamos abrir uma garrafa, comprar uma garrafa de vinho. A gente vai, começa a beber, esquece do tempo. De repente, a gente chega, já passou. Enfim, a gente perde mesmo. Mas a gente se diverte da mesma forma. Não tem tempo ruim. A gente tem até uma brincadeira. Que a primeira vez que a gente perdeu acho que foi na Alemanha. A gente, não sei que lugar a gente estava indo. Tá voltando, na verdade. E o voo passava na Alemanha. E nós perdemos o voo lá também. E aí, perdeu o voo, o que a gente faz? Antes de se estressar e procurar pagar, abre uma garrafa de vinho. Ou onde tiver, abre uma garrafa de cerveja, um vinho, vão beber primeiro. Vão desestressar. Depois a gente resolve como é que a gente volta. Né? Não. Melhor ainda com vinho, uma taça de vinho, uma cerveja. Agora vamos falar da China, que foi a viagem mais recente de vocês aí. A China está dominando, assim, a gente vê os carros elétricos espalhados aí no mundo inteiro, os carros chineses. Não é nada, o que chega pra gente aqui é o mais simples do simples do simples. Eu fiquei impressionado. Essa viagem da China foram 3 semanas lá. Foi a viagem mais longa que a gente fez, inclusive. E tivemos a oportunidade de visitar 5 cidades. Nós começamos em Shenzhen, que é a cidade mais tecnológica hoje da China. Você pede delivery e o drone traz. Você tem robô na rua limpando, fazendo coisas, né? Servindo café. Então, assim, as grandes empresas de tecnologia, carros inclusive, estão lá. Automáticos, sim, a cidade é até silenciosa, porque grande parte da frota é carro elétrico. E a China tem uma coisa interessante, porque além de ter os carros elétricos, que são mais silenciosos, eles também fazem um trabalho com asfalto para fazer a absorção de som. E quando você tem vias com grande fluxo de carro, eles ainda colocam aparatos de som para que você não escute tanto barulho. É muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, além de Shenzhen e outras cidades, nós somos numa outra cidade chamada Zhangjiajie, mais ou menos assim que se pronuncia, que é uma cidade do interior da China. Ela é famosa pelas montanhas dela que inspirou o Avatar, aquelas montanhas enormes do filme Avatar. São inspiração por lá. E olha que interessante que é o governo chinês. Eles hoje estão preocupados em desenvolver o turismo. Então eles pegaram esse parque que estava lá
estava lá, Largado. estava lá largado, que é gigante, e falou assim, vamos transformar isso aqui num grande polo turístico. O governo chinês, então, ele monta toda uma estrutura, mas assim, a estrutura, uma ponte de vidro que existe, é mais alta, as passarelas de vidro, você sobe alturas enormes do elevador mais rápido do mundo, todo de vidro. Então, assim, eles montam uma estrutura mesmo. Nossa. E criam uma cidade ao redor, com prédios, com toda uma estrutura, e migram as pessoas para essa cidade para que elas sejam as pessoas que vão fazer com que aquele local prospere para receber os turistas. E só que interessante, claro que tinha gente morando lá. E era uma vila pequena de moradores. Então, a gente estava no hotel, onde estava 50 metros dali, você via ainda as mulheres lavando roupa no rio. Eu achei muito doido aquilo assim. A gente estava outro dia numa cidade onde o drone entrega e, de repente, eu estou vendo uma mulher lavando roupa no rio, batendo roupa mesmo. Uma postagem de vocês, um trem-bala, ou um trem que passa dentro de um prédio também, né? Ali era onde? Metrô. Metrô? Olha que loucura. Aquela é uma cidade chamada Chongqing. Ela é considerada uma cidade que chama cyberpunk. É uma cidade que ela foi construída em cima de montanhas. Então, o Google Maps não funciona lá, mas o que teria deles, que era o Maps, não consegue nem entender onde você está na cidade, porque no mesmo momento que você está numa grande praça, você na verdade, você está a 20 andares da cidade lá embaixo. Mas essa praça também está a 10 andares abaixo de uma outra parte da cidade. Só que é tanta construção que você não percebe que existe a montanha. Então, as construções, elas ficam em níveis diferentes. Encravadas, né, inseridas nas montanhas. E essa cidade tem uma história muito interessante, porque ela fica bem no centro da China e ela é cercada por montanhas. Então, na guerra, na Segunda Guerra, o governo chinês, ele migrou para essa cidade, porque além de ser no centro da China, era mais difícil das tropas terrestres, principalmente japonesas, chegarem até lá. E aí, o que aconteceu? Eles, obviamente, para que fosse até casa, teria que ser só por via aérea. Então, eles desenvolveram uma série de túneis na cidade, que seriam os bunkers, para que, caso tivesse um ataque aéreo, as pessoas entrassem ali. Então, hoje, a cidade é cheia de bunker, mas muito bunker. Só que hoje são galerias de arte, são restaurantes, são cafeterias. É muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, foi a cidade mais bombardeada da China. Durante 4 anos ela foi bombardeada, para você ter uma ideia. E até a parte triste é que realmente até pessoas que estavam dentro dos bancos acabaram morrendo. Mas quando você vê hoje, não dá nem para imaginar que aquilo. E além da tecnologia, o que mais te chamou atenção? Estão anos-luz à frente da gente em termos tecnológicos, né? O povo chinês. É uma cultura uma ideia muito diferente, né? Mas assim, eu tinha uma ideia de que o governo chinês faz com que as coisas aconteçam. E aí lá eu descobri que, na verdade, não é necessariamente o governo. O povo chinês faz com que as coisas aconteçam. A forma como eles veem, vamos dizer assim, o conceito de liberdade. O que é liberdade para nós hoje, brasileiro? Se a gente for olhar o nosso histórico, liberdade está muito baseado naquilo que nós fomos oprimidos. 40 anos atrás, nós éramos oprimidos o quê? Em falar, em cantar, em encenar, né? A gente não podia se expressar. Livremente. Então, hoje, o nosso conceito de liberdade, ele está relacionado ao quê? Liberdade de expressão. Eu quero falar o que eu quero postar o que eu quero fazer o que eu quero, e a gente não quer que ninguém nos limite, não é isso? Hoje a briga, o governo não pode colocar limites nas minhas redes sociais, porque o nosso histórico é isso. Eles não. O histórico deles hoje... Como que ela hoje em relação a redes sociais? Então, isso que é interessante. Ele é limitado à rede social. A rede social chinesa, você não pode falar de religião, política e economia. Mas aí pergunta para o chinês, você sente falta disso? Não. Porque há 40 anos, enquanto a gente estava na repressão, eles estavam passando fome. Um chinês da minha idade, com 50 anos, os pais passaram fome e os avós morreram de fome ou morreram bombardeados. Então, hoje, o que eles buscam em liberdade é liberdade de quê? De ir, vir, viver e comer.
é completamente diferente da nossa. Pergunte ao chinês, mas se sente oprimido que você não pode postar? Eu falei assim, não, hoje o chinês está preocupado em quê? Em trabalhar para ter um lugar para morar e ter certeza de que um dia ele vai que ele não vai passar fome novamente. E aí eu questionei, mas nas suas redes sociais são limitadas? Ela falou assim, mas que diferença isso faz para mim? Hoje eu estou preocupado em trabalhar e adquirir bem, o que no caso um apartamento, e ter certeza de que nunca vai me faltar comida. Quando ela questionou assim, mas lá no Brasil vocês podem falar o que vocês querem, né, postar? Eu falei, sim, porque na religião, por exemplo, na China, ela não pode ser... A China você pode ter todas as religiões. Aliás, ela é milenar, não dá nem para contar a quantidade de religiões que tem lá. Você pode exercer toda a sua fé dentro do templo. Você não pode exercer fé na rua, megafone na praça e nem na internet. Você pode dentro do seu templo. Pra você ter uma ideia, lá a criança até 12 anos, ela não deve ir para a igreja, a qualquer igreja. Por quê? Eles consideram que até 12 anos a criança não tem discernimento de saber qual é a fé dela real. Então, a partir dos 12 anos, ela pode ser apresentada às outras religiões e ela escolher qual ela quer seguir ou não. Aí eu te pergunto hoje, liberdade para nós é falar o que a gente quer. Liberdade para eles é ter a certeza de que vou ter onde morar e de que vou ter alguma coisa para comer. E é um país extremamente seguro, né? Muito seguro. Para cada 100, para cada 30, desculpa, para cada 10 habitantes existem 3 câmeras te filmando. Então você não pode fazer nada fora da regra. Nós estamos na contramão em termos de segurança. E a liberdade a gente ainda vê muita restrição, dependendo dos assuntos que se vão tocar. Por mais que se tenha liberdade, assim, corre um risco hoje, às vezes, de ser mal interpretado. Mas diferente de lá. Aqui, na verdade, assim, a questão, a nossa liberdade, a liberdade é até onde difere o espaço do outro, né? O brasileiro não consegue lidar com isso. A gente acha que liberdade, você tem que falar o que eu quiser, se não diferir o outro. Lá, não. A questão deles é o seguinte... Tem um respeito na verdade, é isso assim, ele não está nem aí para a religião que você segue. Sim. Ele não está nem aí se você está preocupado com a política agora, não. Ele está preocupado com outros valores, outros valores na vida dele que não fazem sentido. Tanto que quando eu falei com uma chinesa, que aqui a gente tem essa liberdade de falar o que a gente quer, nas redes sociais, né? Eu falei assim com ela, já imaginou se alguém de repente pega uma foto sua, posta, fala que você esteve em tal lugar, que você fez determinada coisa, e essa postagem, que é uma mentira, na verdade, alguém que só fez aquilo de brincadeira, eu não gosto de você, isso pode gerar um impacto na sua profissão, de você ser demitida, um impacto no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento social, isso acabar com a sua vida, que seja momentaneamente. Ela me perguntou assim, mas por que alguém faria isso? Eu falei assim, então, deixa eu te contar, isso que se chama liberdade, quando você não respeita o limite do outro. Brasileiro. Não, mas em qualquer lugar, né, hoje. A gente está falando da China. A cultura. Né? A gente não tem tanto contato com eles assim, porque a China há 40 anos era um país pior do que o Paraguai. Né? Eles estavam passando fome, era muito ruim. E a nossa geração é uma geração que foi educada pelos Estados Unidos. A gente foi educada pelo Super-Homem no final do filme, voando com uma bandeira dos Estados Unidos. A gente foi educado pelo Rocky Balboa, botando soco na cara do soviético. Então, a nossa história, né? O Rambo matando os vietnamitas como se eles fossem o lado mal da história, um monte de plantador de arroz. Então, a gente foi educado a idolatrar um país e achar que esses outros que a gente não tem conhecimento fossem o lado ruim da história. Sim. Então, hoje, o que eu percebo, viajando e indo nesses locais, conhecendo em loco, não é ninguém que me contou, eu fui lá, vi, procurei conhecer, eu vejo assim, a gente foi muito enganado, com toda sinceridade, a gente foi muito enganado em relação a tantos povos, a tantas nações. Quando eu fui para a Ucrânia... Mas eu acho que o contrário também é verdadeiro, assim, tem-se uma relação do Brasil ainda de submundo, muito. De selvageria, de índio, de fato. Então, isso é... É só samba, futebol, não aguento mais escutar o nome de jogador de futebol. E outro dia eu estava comentando até com o Marco Antônio, filho do Vander aqui do Puleiro, quanto a gente tem profissionais altamente gabaritados, capacitados,
espalhados no mundo inteiro, assim, nas mais diversas profissões, É. e ainda tem o estigma ainda de... E é uma pena. É uma Né? pena. Porque você vê assim, a gente perdendo pessoas brilhantes lá para fora. A China não deixa isso acontecer. A China, a cultura Sim. dela já deixa acolhimento mesmo. Reter Assim, realmente os... reter essa mão de obra extremamente qualificada. Vou ver com as meninas aqui, não sei quanto tempo a gente está aí com o podcast, e a gente costuma não estender muito, porque é justamente enquanto o pessoal está... Estamos aqui batendo papo há 40 minutos, enquanto o pessoal está almoçando também, a gente vai almoçando e... Tá maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Eu falei, no final das contas, eu só falei e não consegui... Então, nós vamos dar uma paradinha para a gente terminar de almoçar e voltamos para um cafezinho. E na volta eu queria saber, já vai pensando aí, quem você traria para sua mesa aqui? Uma pessoa que você gostaria de almoçar, que tenha te inspirado, mas segura aí que na volta, no retorno. E eu tenho durante o quadro aí a pergunta indigesta, mas você já falou aí ao longo do dia os desafios ao longo da nossa conversa, os desafios aí empreendendo, que não foram poucos, né? Para mim, o maior desafio, na verdade, é lidar com sociedades, ou melhor, lidar com sócios que não têm os mesmos propósitos que você, não têm os mesmos valores que você. Perfeito. Né? Então, o negócio pode ser ótimo, extremamente rentável, mas se o sócio ele enxerga aquele negócio com outro propósito diferente do seu, pode saber, em algum momento vai ter problema. Para mim, esse foi uma... Por isso, tantas empresas, tantos sócios. A que realmente eu dou certo é exatamente aquela que então, não tem fica pessoas a que dica pensam aí, como porque assim, muita gente... O Brasil é um país extremamente empreendedor, o empreendedorismo está na veia, então muita gente quer empreender e quer, né, se aventurar aí nesse mundo desafiador do empreendedorismo. Então, fica uma dica excelente. Na sociedade, importantíssima ali. A sociedade é o casamento. E até que os valores estejam alinhados, né? Uma das sociedades mais fáceis de eu desfazer foi aquela em que o contrato societário ele tinha muito mais páginas falando o que vamos fazer quando a gente se separar do que o que vamos fazer quando a gente lucrar. E eu acho que assim como no casamento, também eu sempre falo assim, vai casar? Gasta bastante tempo lá naquele cartório onde você vai fazer como é que vai ser a sua separação. Facilita tanta coisa. Agora, contrato mal feito é contrato onde a gente só pensa no que é que nós vamos ganhar. Perfeito. Depois dessa dica, nós vamos terminar aqui o almoço e já voltamos aí. Já voltamos aí com um cafezinho. Você vai me contar quem você traria para sua mesa. Perfeito. A gente volta já. Finalizando mais um Não Almoce Sozinho. Prazer te receber aqui, um bate-papo gostoso aqui. Ainda ficamos conversando mais um pouquinho aqui, terminando o nosso almoço. Precisava de mais uns 2 programas para juntar a conversa. Tem história para contar. Eu costumo brindar e fazer um tintim. Fizemos com vinho, vamos finalizar aí com um cafezinho. Acompanhado aí do gelato de pistache sublime. E aí a gente... Vamos ver, peraí. Continua aí, continua em eventos. Hoje estamos atendendo eventos, formaturas, casamentos. Então, quem quiser levar o verdadeiro gelato artesanal italiano, o primeiro de Juiz de Fora. Ainda tem aquele picolézinho pequenininho de limão que a gente colocava na caipirinha? Você sabe que você me ganhou, na verdade, foi assim, né? E o Davi Sender, eu acho que foi num bombom de gelato de Ferrero Rocher. E com um dark de chocolate. Nossa! Mas eu lembro direitinho a vez que eu fui... Eu tinha um grupo de americanos que estava aqui de fora e eu levei lá. Eu falei assim, porque tem uma caipirinha com sorvete, né? Muito bom. Quem sabe eu não dou a sugestão aqui para eles fazerem aqui. Eu acho uma muito boa bom, sugestão. Né? Mas a gente encerra, eu costumo dizer que eu trago para minha mesa, de fato, grandes amigos, pessoas que me inspiram, que eu realmente admiro. E você? Quem você traria para sua mesa? E alguém que tenha te inspirado, alguém que pode estar aqui ou já não estar mais, ou alguém que não vou dizer que é pretensão minha, porque é algo que é um sonho, realmente dificilmente se realizaria. Mas eu já tive muito isso, sabia? Não, porque isso realmente é difícil. Eu já tive muito disso.
antes de falar quem eu traria, você sabe que grandes nomes do empreendedorismo no Brasil, que eu me inspirei e me frustrei. Eu me frustrei tanto que eu comecei Na verdade, assim, o gente... advento da internet trouxe um monte de É. doutores, de especialistas que você vai ver, não tem história Não, aí para mas contar. assim, recentemente até aqui em Juiz de Fora veio um grande nome de uma rede de lojas de eletrodomésticos e tal. E quando eu fui ver o histórico do cara, é assim... Poxa, ele estava palestrando ainda para falar de sucesso, sabe? Então, assim, eu me frustrei muito, com toda sinceridade, Sim. sabe? Da própria parte das empresas, por exemplo, da academia, que tinha a Rede Biorritmo, também é uma pessoa que eu admirava demais. Eu falei assim, cara, e assim na odontologia eu tive também isso, nossa, admiro demais. Depois, com o tempo que eu vou, porque quando eu admiro, eu me aproximo. Sim. E eu fui me aproximando, falei assim, nossa, não é nada disso. Isso tudo é só uma imagem, né? Mas vamos voltar para quem que eu chamaria para... Não Então, é? porque E era aí tanta você gente... volta naquela sua dica, aí são os valores, são os propósitos diferentes, e realmente... ou o que a pessoa fez para chegar lá. Sabe? Que a pessoa... Porque quando a gente fala sobre admirar alguém, a gente fala só sobre essa imagem estática que está ali. Não, Sim. parabéns. Vamos dar uma olhada na história dela. E quando você vai olhar, eu falei, peraí, foi assim? Eu sou um apaixonado por histórias de empreendedores, tudo, e quantos grandes nomes aí não passaram grandes reveses, mas tem muita gente que chegou lá a qualquer custo. Sim, né? a qualquer custo, literalmente. Então hoje, assim, eu até falo que, eu te falei, essa minha viagem para a China, ela foi transformadora, realmente, tá? Eu volto de lá encantado com o povo chinês. Não tem nada a ver com a China, especificamente de Achando que país. você traria um chinês para almoçar contigo aí na sua mesa. Com certeza, esse é o ponto, sabe? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que foi o seguinte, você tem que baixar um aplicativo para você pagar tudo, que chama Alipay. Tá, o que é isso? O Alipay faz parte de um outro aplicativo que chama Alibaba. Falei assim, espera aí, é o do AliExpress no Brasil? É o do AliExpress no Brasil. Falei assim, mas como é que é assim? Falei, sim, hoje um aplicativo que seria nosso Mercado Livre, que Sim. distribui tudo, né? E o que o Mercado Livre hoje faz? Ele também facilita a vida de pequenos empreendedores, de artesãos, de pessoas que estão numa cidade pequenininha e que elas Até querem então vender. não tinham acesso, né? Não tinha acesso. O Mercado Livre ele faz isso. O Mercado Livre, na verdade, é só um distribuidor, né? E aí eu fiquei olhando aquilo. Só que na China a gente tem isso, que seria o Alibaba deles lá. Só que cresceu tanto que ele se tornou também como se fosse o Pix deles. Tá? Hoje o Alibaba tem o Alipay, que é o Pix. Paga-se tudo com eles. E é um cara que, no dia que ele se sentou para conversar com Elon Musk, eu achei interessantíssimo, porque a conversa com eles foi com Elon Musk, assim, enquanto você está preocupado em chegar a Marte para conseguir não sei o quê, porque quem você colocar para chegar a Marte não vai nem voltar. Você não pensa nessa pessoa? Eu estou mais preocupado em colocar pessoas aqui para realmente trabalhar por nós, pelos seres humanos, e conhecer cada vez mais o nosso planeta. Eu falei, isso é interessante aquilo ali. Mas é uma pessoa que, claro, não conheço, não sei tudo, mas a história dele é muito interessante, Sim. que é uma pessoa que visa, qual que foi o formato do Alibaba? Fazer com que todas aquelas comunidades espalhadas na China, onde ninguém fala chinês, de repente começasse a comercializar e pudesse ganhar dinheiro. A ponto de hoje, a gente está comprando aqui no Brasil de um chinês que você não faz ideia de onde ele está, né? E é isso eu achei super interessante. Ele chama-se Jack Ma, que é muito, muito, muito... Se puder, quem puder ver a história de Jack Ma, assim, já vou pesquisar. Eu gosto. muito interessante. Mas eu sempre penso assim, hoje, tá? Qual é o benefício que essa pessoa trouxe para todos nós? Eu penso no conjunto, tá? Para todos nós. E quando eu fui à China e vi o país que é hoje, o crescimento que foi, e o papel que ele teve no crescimento deste país, nossa, se a gente tivesse uns dois aqui no Brasil, hein? Já ia ser, ia ser bem interessante. É criativo, cheio de recursos naturais, um país extremamente rico. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de pensamento comunitário... No coletivo, né? Coletivo. Infelizmente, a gente... Então, se você tiver alguém para me apresentar grande aqui no Brasil com esse pensamento bem coletivo, assim, maravilha. Quem sabe que não seja político. Trago muita gente para essa mesa, quem sabe. Um dia a gente não
faz esse Mas encontro vai aí. ser uma honra. Ó, bom demais te receber aqui. Mais uma vez, admiração, o orgulho de te chamar de amigo, Nossa realmente. Senhora, nossa, Você tem que inspira muita gente aí. agradecer demais, nossa. Compartilhar um pouquinho dessa minha história também, das minhas risadas, né, das sem minhas dúvida. viagens. E para você que gostou desse bate-papo, que nos seguiu aí, envia para o seu amigo, para o seu parente, gostou desse nosso bate-papo aí, então segue a gente no canal Mauro Cavaco Oficial no YouTube. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, deixa ele sofrer um pouquinho também. Ah, inclusive, pode discordar de mim, viu? Pode discordar, eu gosto, inclusive, tá? Porque eu sei que muita coisa que eu falo, às vezes, né? Às vezes as pessoas não conseguem compreender, principalmente quando a gente fala de Na Xena. verdade, eu acho que tem duas coisas que se a gente colocar na mesa, em qualquer momento, acho que é o respeito e gentileza. Quando tem essas duas coisas, assim, a gente pode discordar, a gente não pode, né? Pode não concordar, mas se você, né, pensar gentilmente e com respeito, eu acho que a gente senta com qualquer um em qualquer mesa, né? Mas é muito melhor quando a gente senta com alguém igual você. E obrigado demais. Obrigado você. Obrigado demais. Uma honra. E para você, então, manda lá para todo mundo seguir nosso canal Mauro Cavaco Oficial. E a gente se vê por aí. Beijo no coração.